Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá para a nossa aula de número 38. Hoje nós vamos falar sobre os números decimais. Na nossa última aula nós demos continuidade ao estudo da porcentagem, nós vimos o que é uma porcentagem, como representamos uma porcentagem, através da fração com o denominador 100, através da representação decimal. E aprendemos aí a calcular algumas porcentagens relacionadas a 50%, 25%, 75%. Não foi isso? Todo mundo aprendeu que 50% representa a metade, que 25% representa a metade da metade. Nós resolvemos algumas situações problema e vocês fizeram as atividades que estão lá propostas no nosso livro didático, certo? Dando seguimento ao nosso material, nós vamos agora ao capítulo que trata dos números decimais. Números decimais. Vamos partir aqui dessa ideia. Veja aí na tela algumas representações de algumas quantias em dinheiro. Vamos identificar qual o valor que está representado aí em cada situação. Na primeira situação, nós temos aí uma moeda de R$1, uma moeda de 50 centavos e uma moeda de 25 centavos. E aí, qual é a quantia que nós temos aí representada? Vamos representar? Nós temos R$1 e 75 centavos, certo? R$1,75. Opa, voltando aqui. R$1,75. Na segunda situação, nós temos aí uma cédula de R$2, uma moeda de R$1, 3 moedas de 10 centavos e uma moeda de 5 centavos. E aí, qual é a quantia que forma? Você consegue identificar? R$2 mais R$1 forma R$3. Muito bem, então vamos lá. R$3. E os centavos? Quantos centavos nós temos? 3 moedas de 10 centavos, 10 mais 10 mais 10, 30 centavos. 30 centavos mais 5 centavos, 35 centavos. Então, nós temos R$3,35. Essa era a quantia que alguém tinha. E aí, dá para comprar o que com essa quantia? R$3,35. Dá para comprar um lanche? Muito bem, vamos ver agora a próxima representação. Quantas moedas de 10 centavos nós temos aí? Vamos contar juntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 moedas de 10 centavos e uma moeda de 5 centavos. Qual é a quantia que forma? 60 centavos. Muito bem, e como nós vamos representar 60 centavos? Veja que nós não temos aí, como nas outras representações, a parte em real, Nós temos somente os centavos, então nós vamos colocar um zero, a vírgula, e quantos centavos nós temos? 65, não é isso? 65 centavos. Então vamos representar dessa forma. Não tem nada antes da vírgula, somente os centavos, certo? E agora, a quantia que nós temos aí? Uma cédula de R$5, uma cédula de R$2, 3 moedinhas de 50 centavos e uma moeda de 25 centavos. Quanto vai formar aí? Vamos ver juntos? Então, R$5 mais R$2, R$7. Mas eu tenho aqui 2 moedas de 50 centavos, que formam mais R$1. Então, nós temos 5 mais 2 mais 1. Então, nós temos R$8. E quantos centavos? R$8 antes da vírgula. E 50 centavos mais 25 centavos, 75 centavos. Então, nós temos R$8,75, Lembrando sempre que a gente coloca aqui o símbolozinho antes de cada valor, O símbolo do real, o R mais o cifrão, certo? Toda vez que for representar dinheiro, não esqueça de colocar, tá bom? Então, nós formamos aí, pessoal, com as cédulas e moedas do nosso sistema monetário, o real, as quantias que estão aí representadas com as cédulas e moedas, certo? Então, nós observamos aí que nós representamos um número que tem uma vírgula, entre aí alguns algarismos. Nós vimos que o real e os centavos, não é isso? Então, gente, o que está antes da vírgula é a parte inteira.
O que está depois da vírgula é aquele valor que não completou ainda R$1 para passar para a parte inteira, né? São os centavos, ok? Então nós vamos falar hoje dos números decimais. Eu usei o dinheiro para essa representação, mas nós usamos os números decimais em muitas outras situações no nosso dia a dia. Quando nós vamos medir a massa de um corpo, de um objeto. O que é mesmo medir a massa? A gente costuma falar o peso, né? Não é peso, é a massa daquele determinado corpo, daquele objeto, certo? Então, são as grandezas, né? Lembra que eu falei para você que grandeza é tudo aquilo que a gente pode medir, né? Então, nós temos aí a temperatura, vai verificar se alguém está com febre. Quantos graus está marcando esse termômetro? 37 graus, né? 37,05, veja aí na tela. Quando vamos medir a nossa altura, nós estamos vendo aí um gráfico comparando a altura dos homens e das mulheres em alguns países, né? Na Holanda, no Brasil, Timor-Leste, e as mulheres lá da Letônia, do Brasil e da Guatemala, né? Nós podemos identificar aí em que país os homens são mais altos, são mais baixos, e as mulheres também fazer um comparativo. Veja que nós estamos usando aí os números que têm uma vírgula, os números decimais. Então, além do dinheiro para representar os valores, né, o preço de uma mercadoria, enfim, em diversas situações do nosso dia a dia, nós usamos os números decimais, principalmente quando se trata do dinheiro. Por isso que eu comecei a aula, né, para a gente representar aí essas quantias. Mas vamos lá. Os números decimais são números que indicam uma quantidade que ainda não é inteira, né? Não completou um inteiro. A gente costuma falar grosseiramente que é aquele número que tem uma parte quebrada, uma parte inteira e uma parte quebrada, que é aquela parte que está depois da vírgula que não completou ainda o inteiro, certo? Geralmente, após o algarismo das unidades simples, nós usamos a vírgula para indicar essa separação, certo? Depois da vírgula, vocês já estão acostumados à representação do número natural, né? A unidade, a dezena e a centena. E agora nós estamos aí inserindo os números decimais, que são essas casinhas que estão depois da vírgula. Lembre lá do nosso quadro de ordens, certo? Então, depois da vírgula, nós temos os décimos, os centésimos, os milésimos. E acaba aí? Não acaba aí. Da mesma forma que para a esquerda tem mais ordens, né? Depois da centena, que nós já estudamos, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar, unidade de milhão e assim por diante. Depois lá dos milésimos também tem outras ordens, só que nós usamos até o milésimo, certo? Então nós não vamos nos prender aqui a ficar dizendo todas as ordens. Importante que você conheça que depois da vírgula nós temos aí os décimos, os centésimos e os milésimos, certo? Vamos ver aí outras representações, né? Tem o preço aí do macarrão, R$1,44, preço da maionese, R$2,98, né? O valor da maionese, veja, R$2,98. É maior que 2, passou de R$2, mas não chegou a R$3, certo? Então é um valor que está entre o 2 e o 3. Passou de 2, mas não chegou a 3, né? Nós temos aí 98 centavos, que é quase completando R$1. Aí nós teríamos R$3, mas não completou. Então, nós temos aí uma parte inteira, por isso que a gente fala que é aquela parte quebrada, é aquela parte que não completou ainda um inteiro para passar para a ordem das unidades, certo? Veja aí o preço do macarrão, R$1,44. Então, está um pouco a mais que R$1, mas não chegou ainda a R$2, certo? Então, está entre o 1 e o 2, né? Costumo falar durante as aulas, entre os números naturais que nós conhecemos, entre o 0 e o 1, entre o 1 e o 2, existem infinitos números decimais, certo? Vocês estão vendo aí na representação dessa figura a distância entre o prédio e o casal é menos que 1 metro, né? 0,6 metros. Então vejam aí como
os números decimais estão presentes nas mais diversas situações do nosso dia a dia. Trazendo aqui para a nossa prática, aquilo que nós usamos, né? Lá quando a gente estava vendo os números naturais, usando o material dourado, que nós usamos muito durante as nossas aulas, certo? Retomando, os números decimais são chamados assim porque os algarismos escritos à direita da vírgula representam uma fração decimal. Vamos demonstrar aí através do material dourado. Você lembra do cubo, que antes ele representava para a gente a milhar, né? Aqui nos nossos números decimais, eles vão representar a parte inteira, certo? Então, cada cubinho que compõe esse cubo maior corresponde a 1/10, certo? A fração 1/10 ou a representação decimal 0,1, certo? Pegando aí 10 cubinhos, nós vamos formar o centésimo, certo? Uma parte de 100 ou 0,01, isso é um centésimo. E pegando aí, dividindo o cubo em 1000 pedacinhos, nós vamos ter aí 1 milésimo, né? Tem 1000 cubinhos, cada pedacinho, cada cubinho é uma parte de 1000, ou seja, 1 milésimo. Vamos explicar melhor isso durante a aula, veja. Então, nós já aprendemos que antes da vírgula está a parte inteira, depois da vírgula está a parte decimal. Nós temos aí o número 2,3, certo? A leitura correta não é essa, certo? Primeiro, a gente lê tudo que tem antes da vírgula, que é a parte inteira. Então, nós vamos lá. São 2 inteiros antes da vírgula e 3 décimos. Como é que eu vou saber, professor, se é décimo, se é centésimo ou se é milésimo? Lembre-se, quando é décimo, tem apenas um número depois da vírgula. Quando tem 2 números, 2 casas decimais depois da vírgula, são os centésimos. Quando são 3 números, aí são os milésimos. Nós vamos ver mais à frente aqui a leitura correta dos números decimais. Então, nós temos aí 2 inteiros e 3 décimos. Significa que temos mais do que 2 unidades, mas não chegou ainda a 3 unidades, né? Está entre o 2 e o 3, 2,3. Veja agora, nós temos aí 0,05. A leitura correta não é assim, certo? Tem parte inteira nesse número? Tem alguma coisa antes da vírgula? Não tem. Então, nós não vamos dizer 0 unidades ou 0 inteiros, não precisa dizer. Basta dizer a parte decimal, que é o que nós temos aí. Então, nós temos 5 centésimos, certo? 0,05, a leitura correta, 5 centésimos. Significa que nós temos menos do que uma unidade. Nós não completamos ainda uma unidade, por isso que tem 0 lá na parte inteira. Veja agora esse número, 1,015. A leitura correta? Tem parte inteira? Tem número antes da vírgula? Sim, então nós vamos ler 1 inteiro. E a parte decimal? Nós temos aí 3 algarismos. Se tem 3 algarismos, qual é a palavrinha que nós vamos dizer? Milésimos. Então, 1 inteiro e 15 milésimos. Significa que nós temos um pouco a mais do que uma unidade. Não chegou ainda a 2 unidades, tem mais de 1, certo? Não tem ainda 2 unidades inteiras, certo? Vamos usar, gente, agora o quadro de ordens para a gente conhecer melhor os décimos, os centésimos e os milésimos, tá? Vamos trazer aqui o nosso quadro de ordem, também chamado de quadro valor de lugar. Você lembra, nós usamos bastante durante as nossas aulas quando estávamos estudando as características do nosso sistema de numeração decimal. Então, na primeira representação, nós temos uma unidade. Não tem nada depois da vírgula, né? Nós poderíamos até colocar uma vírgula e completar com 0, mas não é necessário, certo? Então, a leitura aí, uma unidade.
Veja que agora eu não tenho nada na casinha das unidades, mas tenho na casinha dos décimos, né? À direita da vírgula, depois da vírgula. Então, se tem um algarismo depois da vírgula, a leitura correta aí é décimo, 1/10, certo? A fração 1 sobre 10. Se você pegar a fração 1 sobre 10 e fazer uma divisão, né? Lembra que eu falei para você que toda fração representa uma divisão. Então, se você dividir o numerador pelo denominador, você vai encontrar aí 0,1. A gente viu quando estávamos estudando a divisão, você deve lembrar. Agora nós temos aí 0,01. Olha, o 1 agora está lá na casinha dos centésimos. Então, nós temos aí 1 centésimo. E agora este 1 foi lá para a casinha dos milésimos. Então, nós temos aí 0,001. Então, a leitura correta aí, 1 milésimo, certo? Você vendo aí no quadro de ordens, ficou mais claro para você identificar onde fica cada número, né? Em cada casinha, na casa dos décimos, dos centésimos e dos milésimos. Ok? Então, vamos treinar mais um pouquinho. Veja aí, nós temos 0 unidades e 5 décimos. Olha como está fácil de fazer essa leitura. Só que aí não vai precisar você dizer 0 unidades ou 0 inteiro, porque é 0, não tem quantidade nenhuma lá, certo? Então, basta você dizer o que está representado aí nos décimos, 5 décimos. Nós temos agora 2 unidades ou 2 inteiros e 4 décimos, certo? 2 inteiros e 4 décimos. Se nós formos traçar lá na reta numérica, na sequência dos números naturais, onde estaria o 2,4 ou 2 inteiro e 4 décimos? Estaria depois do 2, mas antes do 3, antes de chegar, né? Antes de chegar na metade lá. Lembra da régua que você usa no dia a dia para fazer as linhas retas, para fazer os seus desenhos? Lá não tem aqueles risquinhos que representam os centímetros, certo? Então, entre cada número você não observou que tem 10 risquinhos? Ali são, podemos dizer que são os números decimais que estão ali representados, né? No caso ali, como é medida, são os centímetros e os milímetros, né? Mas nós podemos entender como o número decimal ali, são os números que estão entre um número natural e outro, certo? Essa representação agora, 15,31. Então, nós temos uma dezena, 5 unidades, formamos 15 unidades ou 15 inteiros. E agora, tem 2 algarismos depois da vírgula, o número está indo até a casinha dos centésimos. Então, nós temos 15 inteiros e 31 centésimos. Vamos colocar 15 inteiros e 31 centésimos. E agora, será que você consegue fazer a leitura desse número? Veja, nós temos 102 antes da vírgula, na parte inteira. Então, 102 inteiros e 237 milésimos. Veja que não tem dificuldade nenhuma. Todo mundo já sabe fazer a leitura de números de 3 algarismos, certo? Então, você vai ler normalmente 237. A diferença é que ele está à direita da vírgula. Então, eu vou dizer a casinha que ele está lá. São 3 algarismos, então são milésimos, certo? 102 inteiros e 237 milésimos. Muito bem, já aprendemos aí sobre os números decimais, então chegou a hora da gente aplicar o que a gente aprendeu, certo? Chegou a hora da nossa atividade. Vamos lá? Vem comigo aqui, vamos representar a leitura dos números decimais que vão aparecer aí na tela. Então, 0,6, essa é a leitura correta? Não. Tem parte inteira nesse número? Não. Então, nós temos um algarismo à direita da vírgula, um algarismo depois da vírgula. Quando tem só um algarismo, você já aprendeu, é décimo. Então, esse número que está aí representado é 6 décimos, certo? E agora, 21 antes da vírgula, 21 inteiros e 7 décimos. Tem um número depois da vírgula, então é décimo. Olha só, agora nós temos 2 algarismos depois da vírgula. Nós já aprendemos, quando tem 2 algarismos depois da vírgula, à direita da vírgula, a leitura é centésimo. Então, não tem parte inteira, então não vou dizer 0 inteiros, vou dizer apenas a parte decimal. 68 centésimos, porque tem 2 algarismos.
E agora, tem parte inteira e tem parte decimal, dois algarismos, veja só, 12 inteiros e 34 centésimos, certo? Você está conseguindo identificar, você está conseguindo fazer a leitura desses números? Tenho certeza que sim, porque está muito simples. Veja, agora nós não temos também parte inteira. Não precisa dizer 0 inteiros ou 0 unidades. Vamos dizer somente a parte decimal. Veja, tem 3 algarismos depois da vírgula. Quando nós temos aí 3 algarismos depois da vírgula, nós vamos dizer milésimos. Então, o que é que nós temos representado aí? 3 milésimos, certo? Vamos agora, mais um exemplo aí. 3 algarismos depois da vírgula. Você lê normalmente, como você lê qualquer número, 163. Mas 163 o quê? Milésimos, porque nós temos 3 algarismos depois da vírgula. Ele está depois da vírgula, à direita da vírgula, certo? Está na parte decimal. Lembre sempre, o que está antes da vírgula, parte inteira do número. O que está depois da vírgula, à direita, é a parte decimal. Então, 37, antes da vírgula, 37 inteiros, não pode esquecer a palavra. 274 milésimos. 37 inteiros, 274 milésimos. Certo? E agora está ao contrário, agora tem a leitura e nós vamos representar através de números. Vamos lá, vem comigo. 9 décimos, eu falei alguma parte inteira? Não, então nós vamos escrever 0, vírgula, né? Não tem parte inteira. 9 décimos, então se é décimo, só tem um algarismo depois da vírgula. Você coloca o 9, 0,9. 87 centésimos. Falei parte inteira? Falei a palavrinha inteiros? Não, então tudo está na parte decimal. Então, se não tem parte inteira, já sabe, é o 0 antes da vírgula. 87 centésimos, 87, certo? 13 inteiros e 7 décimos. Veja que agora eu disse, né? Tem a palavrinha inteiros, então se tem inteiros, vai ficar antes da vírgula. Então, 13 inteiros é o 13 antes da vírgula. E o que nós temos aí depois da vírgula? 7 décimos. Então, se é décimo, só é um número depois da vírgula. Veja agora, 129 milésimos. Falei a palavrinha inteiro? Não. Então, 0, e o que tem depois da vírgula? 129. 129 milésimos. Muito bem, mais um exemplo. Os 38 inteiros. Olha a palavrinha inteiros aqui. Se falei inteiro, então vai ficar antes da vírgula. 38. E depois da vírgula, 6 centésimos. Veja só, não posso colocar só o 6 aqui. Aqui você vai lembrar que primeira casinha é dos décimos. Não tem décimo, mas tem centésimo. Então, tem que ter 2 algarismos depois da vírgula. Então, 0,6 para ficar correto, tá? Não pode confundir. Lembre, as casinhas são décimos, centésimos e milésimos. 4 milésimos. Vamos lá, não tem parte inteira, 0, Se é milésimo, gente, são 3 algarismos. Então, eu vou completando aqui com 0. 0, 0, 4. Agora eu tenho 4 milésimos. 25 inteiros e 9 centésimos. 25,09, porque o 9 está na casinha dos centésimos. Viu como é fácil? Mas não se preocupe se você não entendeu tudo hoje. Na nossa próxima aula, a gente vai retomar essas ideias, nós vamos revisar e vamos fazer as atividades, certo? Então, eu quero deixar aqui nosso compromisso, nosso combinado. Eu e você vamos estar juntos na nossa próxima aula para a gente aprender mais sobre esse universo dos números decimais. Afinal de contas, eles estão aí no nosso dia a dia e, como eu digo sempre para você, a matemática facilita a nossa vida, não é isso? Então, meus queridos, quero agradecer demais o carinho da sua audiência, quero contar com você na nossa próxima aula, continue se cuidando e até lá!
Bom dia, que alegria está com você na nossa aula na TV. Bom dia, que alegria está com você na nossa aula na TV. Hoje nós vamos falar dos seres vivos e seres não vivos. Tia Zezé, o que é isso? O que são seres vivos? São aqueles, adivinhe só, que nascem, que crescem, que se alimentam, reproduzem, envelhecem e morrem. E os não vivos? Pedra, água, sofá, escova, shampoo, caneta, lápis. Isso aí ele não tem vida. Por que, tia Zezé? Porque eles não crescem, não se reproduzem. Ou eles existem na natureza, assim como as rochas, a água, ou eles são fabricados pelo homem. E a nossa história de hoje diz assim: assim como você, como eu, como o tio Eli. E é uma história bem interessante que eu vou contar para vocês. Mas antes eu vou convidar vocês a cantar música sobre a nossa paixão pela leitura. Eu sei que este ano você leu, aprendeu novas histórias e cantou e se encantou comigo e o tio Eli. Então eu vou usar agora o nosso canto musical. A tia Zezé fez esse brinquedo, adivinhe só, com rolos de papéis higiênicos e papéis adivinhe só, papéis alumínio. Eu peguei e fiz e vou cantar para vocês. Vamos lá? Eu li, gostei, recomendo para você. Eu li, gostei, recomendo para você. A leitura faz bem, faz a gente viajar sem sair do lugar. Eu li, gostei, recomendo para você. A história que nós temos aqui hoje chama-se Assim Como Você. Quem escreveu? Guido Van Genetem. É um escritor e ele pensa assim como eu, como o tio Eli e como você. Vou abrir o nosso livro mágico. Tia Zezé é um livro de animais e diz assim: se olhar bem, vai ver que diversos animais se parecem com você. Eles têm 2 orelhas, 2 olhos e um nariz. Assim como você. Podem usar o nariz para gostosos beijos de esquimó. E você também pode, não é? Lógico que pode. Faz assim como eu, ó. Mexe o nariz, ó. Quando estão com fome, adoram comer, assim como você, que dói a barriga e fica pensando na comida saborosa que a mamãe faz. E quando, adivinha só, ficam com sede, vão procurar o que beber. Exatamente como você. Quando você sente sede, a saliva desaparece da boca e você fica com sede, assim como eles. Eles amam a casa em que moram. Do mesmo jeito que você. Você também gosta da sua casa. Eu também gosto da minha. O tio Eli também. E eles também. Olha só a forma que eles estão carinhosamente relaxados. Mas querem mesmo brincar. Não é? Você também, não é? Eu tenho certeza que você também gosta de brincar. Eu gosto. O tio Eli gosta. Os animais também gostam. Vejam só como eles brincam. Brincam felizes.
Muitos animais nadam muito bem. Você já sabe nadar? Sabe? Sabe? Legal! Eu ainda não aprendi. Eu ainda vou aprender. Eu vou aprender a nadar. Assim como os patos. Todos eles correm para fazer xixi. Assim como você. Eles também fazem xixi. Olha só como é que ele está, olha. Sentado no pinico. O pinico dele é bem pequenininho. Depois voltam para brincar. Mais um pouco. É porque todo mundo tem que brincar. A gente brinca, brinca, brinca e não cansa. A gente sempre quer brincar mais. Exatamente como você. Às vezes a mamãe chama, o papai, né? Ou alguém chama você. Para de brincar, vem cá. Mas a gente não quer parar. Porque brincar faz a gente ficar feliz, muito feliz. Assim como eles, olha, estão brincando no fundo do mar. O tubarão, adivinhe, o cavalo marinho. O camarão também foi brincar, foi. E os peixes? Todo mundo gosta de brincar no fundo do mar. Eles acenam quando chegam e quando vão embora. Acenar é dizer tchau, tchau. Assim como você, quando vai embora. Até logo. Tchau. Já vou embora. Às vezes se sujam. Certamente você também, não é? Às vezes quando a gente brinca muito, sua demais, ou pega no chão, fica suja as mãos. Mas brincar é isso. Brincar é se divertir, é ser feliz. Eu adoro brincar. Depois eles têm de tomar banho. Eita! Igualzinho a você. Quando você se suja, né? A mamãe chama, o papai chama, a titia chama. E você diz, agora eu vou ter que banhar? Eles também. Eles brincam e ficam se divertindo muito, até se sujarem. Aí depois vão banhar. Olha só o elefante jogando água com a tromba dele na cabeça. Legal! Isto é uma maravilha. Alguns animais são, adivinha, ótimos cantores. Os papagaios, as araras, tem hora que de arara de arara, arara, arro, arro, arro. Você é cantor? Você é cantora? Não, mas faz bem a gente cantar. Quem canta, os males espantam. E fica feliz. Muitos animais correm e saltam. Assim como você. Você corre, você salta. É legal, é gostoso. Faz você crescer rápido. Olha só as girafas como elas estão. Elas estão saltando, correndo. Ai, que legal. Outros podem até voar. Voar? Não acredito. Sim, como as borboletas, os pássaros. Será que você pode? Não. Você não voa? Não. Pode. Adivinhe só. Claro, em um avião você pode. Quando você entra dentro do avião, o avião te faz voar. E você fica sonhando. É legal a gente voar. Todos adoram receber carinho. Todos nós. Todos os seres vivos gostam de receber carinho. Os animais, as pessoas, as plantas, elas gostam de receber carinho, de cuidado. E adoram ficar com a família. Todos eles têm uma família. Tia Zezé, até a árvore tem família? Tem. Sim, ela cresce, tem vários frutos que são os filhos. Legal, ninguém tinha pensado nisso, né, tia Zezé? Pois é, exatamente como você. Olha só o cardume de peixes, cheio de peixes no fundo do rio, no fundo dos lagos, no fundo dos mares, cheio de peixes.
Quando começam a contar carneirinho, 1, 2, 3, 4, 5. Logo adormece. Fala baixo, eles estão dormindo. E assim como você. É ou não é? É assim você também. Você dorme. Porque tem que descansar. Muito bem. E quando o sono chega, adivinhe só, seus olhos vão ficando fechados, assim como os meus. Vou tirar o óculos, ó. Você fecha os olhos, relaxa e sonha com muitos carneirinhos voando. Sabe por quê? Porque o seu corpo cansou e você precisa descansar. Olha só o jacaré dormindo. O jacaré está dormindo. O elefante está dormindo. A preguiça está dormindo. Que ela quase nem levanta, mas ela está dormindo. Todo mundo dorme um pouco. O tio Eli dorme. A tia Zezé também dormiu. Tia Zezé acorda. Tio Eli acorda. Tem contação de história. Muito bem. Assim como você, todos nós dormimos. E eu convido a você para dormir só à noitinha. Sabe por quê? Porque as nossas histórias não dormem. Os livros estão sempre acordados, cheinhos de histórias para contar e fazer festa. Por isso, eu vou convidar você para brincar. Adivinhe só, com uma cobra. Eu fiz 3. Olha só, 3 cobras. Fiz aqui. 1, 2 e 3. E a gente pode cantar. A cobra não tem pé, a cobra não tem mão. Como é que a cobra sobe num pezinho de limão? Ela sobe em tudo, né? Olha só, você pode brincar. Mas também eu fiz aqui um sapo. Olha! Eu peguei um prendedor de roupa, um pregador, como as pessoas chamam, e coloquei um sapo. Olha, o sapo de cores bem alegres, não tem rabinho nem orelha. O sapo de cores bem alegres, não tem rabinho nem orelhas. O aquaquá, o aquaquá, o aquaquaquá, o aquaquá, o aquaquá, o aquaquaquá. Ele está comendo uma mosca. Mas aí, adivinhe só, o sapo estava próximo da lagoa e a lagoa ficava próximo ao mar, que tinha um tubarão. Um tubarão e uma baleia. Aqui temos uma baleia aqui, ó, engoliu Jonas. Tinha um tubarão e uma baleia, só que aqui é uma baleia, a baleia engoliu, ó. Olha só como é que está a baleia, comendo. O homem foi pescar e caiu dentro da barriga da baleia. Interessante. Mas adivinhe só, o que nós vamos fazer agora? Eu vou convidar você para fazer uma leitura comigo e com o tio Eli. Só que eu vou ensinar vocês uma música que vocês já sabem. Caranguejo não é peixe. Nós vamos cantar e encantar. Sabe por quê? Porque, como eu disse, quem canta, seus males espantam. Então, vem comigo cantar e dançar e fazer uma bela leitura. Sabe por quê? Porque com essa história eu li, gostei, recomendo para você. Tchau, pessoal! Tchau, pessoal! Eu li, gostei, recomendo para você. Eu li, gostei, recomendo para você. A leitura faz bem, faz a gente viajar sem sair do lugar. Palma, 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 pé, pé, pé. Roda, 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 caranguejo, peixe é. Palma, 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 pé, pé, pé. Roda, 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 caranguejo, peixe é. Caranguejo não é peixe, caranguejo, peixe é. Caranguejo só é peixe na enchente da maré.
palma, palma, palma.